Saudações, caríssimo aluno do terceiro ano. Estamos aqui então para a nossa última semana do nosso PET 3, né? A quarta semana. E espero que esteja tudo bem com você, espero que esteja tudo tranquilo, que os nossos vídeos estejam ajudando você a realizar as suas atividades, tá? Espero mesmo que esteja sendo útil para você as nossas aulas aqui, explicando toda a matéria para cada um de vocês, resolvendo as nossas atividades, tá? Hoje então nós vamos falar sobre um autor interessante. Nós vamos falar sobre Immanuel Kant, né? Um autor aqui do século 18, 19, iniciozinho do século 19 ali. Esse autor, ele é interessante porque ele vai modificar um pouco a realidade que nós encontramos na filosofia anterior, né? Ele vai dar uma nova cara para a filosofia moderna, assim como Descartes ele fez, agora Kant também vai fazer. Mas antes de a gente começar de fato as nossas aulas, né, essa nossa aula aqui sobre Kant, eu gostaria que você desse uma olhada. Se você não assistiu todos os vídeos, se você ainda não realizou suas atividades, dê uma olhada aqui no nosso sininho, nesse izinho aqui, ó. Dê uma olhada nele e você vai ver os nossos cards, onde tem todas as aulas, ok? Dê uma olhada, assista, tente, né, realizar as suas atividades da melhor forma possível. Tire as suas dúvidas, tá? Porque é importante que você realmente faça essas atividades, pois ela irá ajudar você nessa situação que nós vivemos, que não é fácil, né? Sabemos muito bem que não é fácil para ninguém, mas nós precisamos lidar com ela, ok? Então, sem mais enrolação, nós vamos aqui para as nossas atividades, então, dessa nossa última semana, a quarta semana. O tema de hoje é Ética de Kant, tá? A ética do dever. É interessante que nesse nosso PET o texto foi bem curtinho, foi bem resumido. Não é não é o único tema de Kant, tá? Kant fala sobre muita coisa, e um dos pontos principais de Kant é a crítica que ele faz sobre a nossa forma de conhecimento. Não sei se vocês lembram, mas nós fizemos aí alguns PETs anteriores sobre a forma de como conhecemos o mundo. E aí nós vimos Descartes e depois nós vimos Locke, né? Que é o quê? É o racionalismo e o empirismo, né? São os pais dessas duas correntes. Ele vai inaugurar aqui pra gente o que nós vamos chamar de idealismo, ok? Dentro desse idealismo kantiano, a gente vai ver que ele tem uma nova visão. Ele vai ter uma nova visão, onde ele vai praticamente juntar aquilo que é bom do racionalismo com aquilo que é bom do empirismo, tá? E é interessante que tem um certo princípio que ele fala sobre uma inversão. Onde que é a inversão? Para Kant, o que vai acontecer? Não é mais o homem que vai perceber os objetos e vai criar as ideias, né? Porque se nós lembrarmos, em Descartes isso acontecia, né? Descartes ele já tinha todo o conhecimento e vendo o objeto ele ia relembrando. Para Locke, ele via o objeto, ele não tinha nada na mente, mas a partir do contato com o objeto, ele ia aprendendo. Para Kant, o que funciona é o seguinte: beleza, existe o objeto, existe o sujeito, existe a pessoa pensante. Mas é aquela pessoa pensante, com esse contato, é que ela vai então colocando as informações na pessoa, no objeto. Entende? Ou seja, é a partir do relacionamento entre sujeito e objeto que vai existindo as categorias, todas as qualificações, todas as análises, todo o pensamento. Não é que o ser humano já tinha as coisas já prontas na cabeça. Não é isso. Não é que o objeto já tem as coisas prontas. O que existe é uma materialidade, ou seja, o que existe é aquilo que é. E agora o relacionamento entre sujeito e objeto é que vão fazer com que as coisas sejam. Mas isso aí a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque nós precisamos entender que o ser humano ele é ainda muito mais capaz. Ele é um ser, como diz Kant, ele é um ser
que não tem uma moral pronta. Mas a partir do convívio social, ou seja, a partir desse todo esse conhecimento existente, ele vai criar aquilo que nós vamos chamar de ética. Ele vai criar o que nós vamos chamar de moral. Ele vai criar a ideia do costume, da sociedade. Olha só como que é interessante, né? Nós partimos da ideia de conhecimentos e saímos na onde? Numa ideia social. Olha como que é legal quando a gente para pensar sobre isso. E Kant, ele acredita que existe uma máxima, existe algo que nós deveríamos fazer, que é o que ele chama de tu deves. Tá? Esse é o nosso tema de hoje. É falar sobre essa ética máxima, sobre essa moral máxima, que é eu devo fazer alguma coisa não porque sou obrigado, mas eu devo fazer porque eu de fato devo. Parece ser redundante, parece ser confuso, mas a gente vai explicar aqui para você. Não é problemático isso quando você entende, né? Você já deve ter escutado a seguinte frase, ela é uma frase até mesmo religiosa, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Essa ideia ela é interessante porque Kant ele se apega a isso. Não posso afirmar que ele pega essa frase e faz a sua teoria, mas ela bate firmemente. Se nós pararmos para pensar, Kant, ali vivendo naquele período ali do século XVIII, século XIX, ele tinha uma vida um pouco diferente, né? Porque ele acreditava o seguinte, que nós devemos ser corretos ao máximo. E como é que eu sou correto? Quando eu percebo aquilo que é certo. Né? Aí a gente vai e assusta, mas poxa vida, mas como é que nós vamos saber aquilo que é certo, aquilo que é errado? E Kant responde, é simples. Basta você olhar para o espelho. Se você não quer que faça com você, significa então que você não deve fazer com o outro. Se você faz algo com alguém e isso traz um prejuízo, se isso traz um malefício para aquela pessoa, significa então que você está errado. Tudo aquilo que fazemos que é prejudicial ou que a minha consciência ela já me alerta que existe erro, não faça, porque isso não é correto. Olha só como que é interessante esse princípio de Kant, porque ele acreditava que nós existimos com uma liberdade. Ele acreditava que essa liberdade existente dentro de nós, essa liberdade, né, significa que nós podemos pensar e refletir sobre tudo, inclusive aquilo que é certo e é errado, sem ninguém mandar. Não é um anarquismo, não é cada um ligando para si, cada um cria suas próprias regras. Não, para ele existe um imperativo, existe uma regra universal. E qual regra universal é essa? Eu devo fazer aquilo que é certo, porque aquilo que não é certo eu não devo. E quem é que é o primeiro juiz disso tudo? Somos nós mesmos, é a nossa consciência. Para Kant, a razão, o juízo, existe dentro de nós. Aqui no texto nós temos aqui um exemplo que é a respeito de uma pessoa, né, que passa mal na rua. Você vai, ajuda aquela pessoa porque está passando mal, né? Para Kant, o ajudar a pessoa em si é o correto, mas depende do princípio desse é correto. Entende? Se você ajuda a pessoa porque você está sentindo dó, se você está sentindo simplesmente um sentimento ali de remorso, um sentimento de pena daquela pessoa, você está agindo por instinto. E isso não é ético, isso não é moral. Agora, se você age ajudando uma pessoa porque você acredita de fato que uma pessoa passando mal você deve ajudar, isso é algo moral. Você não precisa sentir pena para ajudar, você deve ajudar porque sim. Entende? E às vezes esse princípio ele é um pouco duro, ele é um pouco pesado para a gente, porque existem situações em que nós vamos enfrentar pessoas, casos, tá, que são errados, mas mesmo assim a sua consciência ela fala com você que você deve. Você sabe muitas vezes que existem situações em que você é prejudicado, mas a sua consciência vai falar: não, você deve fazer. Por que que você deve fazer? Porque a sua moral ela deve estar acima de qualquer situação.
Não é uma moralidade. É esse que é o princípio interessante. Quando a gente fala sobre o tu deves, né, nós falamos sobre o princípio categórico de Kant. Nós não estamos falando nada sobre uma ideia aonde você é obrigado a fazer. Não, não é obrigado a fazer. Você faz algo porque você sabe que é o correto. Você não precisa ter um sentimento. Aí é que vem o instinto. Aí é que nós temos que saber a diferença entre o ser humano e os animais, em geral. É interessante nós sabemos essa diferença, porque os animais, eles ajudam os outros por instinto. Porque aquilo para eles é algo natural. E para nós também é natural julgar. E lembro que a palavra julgar não é avaliar mal, não é apontar dedos. Mas o julgar é você analisar aquilo que é correto e aquilo que é errado. Por isso que Kant escreve a crítica do juízo. Eu acredito que é isso que nós precisamos aprender hoje sobre Kant. É esse princípio do tu deves. É o princípio de uma ética aonde nós temos uma base. Kant aqui diz exatamente aquilo que eu iniciava o vídeo. Se você não quer que faça com você, não faça com os outros. Se você percebe que o outro está sendo prejudicado, significa que você não deve fazer. Não tente justificar as suas ações, simplesmente analisando o fim. Existe isso, de pessoas que pegam algo bom, mas agem errado para chegar nesse algo bom. Para Kant isso é errado. Ok? Então vamos aqui para a nossa correção de atividades. Bem, vamos aqui então para a nossa correção de atividades. Primeiro, só lembrar vocês o seguinte, eu estou um pouco gripado, resfriado aqui. Então, assim, às vezes vocês vão me ver aqui com a cara estranha, mesmo a gente editando o vídeo, ok? Bom, primeira questão. Uma questão de Enem, né? Tenho sempre um cabeçalhozinho, vamos ver. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade de pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar. Isso é importante, ó. Sabe muito bem que não poderá pagar. Mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira? Admitindo que decida a fazê-lo, a sua máxima ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que de fato nunca sucederá. Olha só, o que nós temos aqui? Uma pessoa, ela tá com problemas financeiros, ela precisa do dinheiro, sabe que não vai dar conta de pagar, mas para ela conseguir esse dinheiro, ela vai mentir. Olha só, ela vai mentir. Aí, nós temos aí a questão, né? De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto vamos ver. Letra A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir de uma livre discussão participativa? Não seria isso, né? Porque é de acordo com o texto, né? Então aqui, será que conversando com as pessoas, essa ação vai ser compreendida? Ou seja, as pessoas vão aceitar a minha mentira? Né? De acordo com a moral de Kant, isso não funciona. Mas nós sabemos que na realidade isso acontece muito. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade de uma vida futura na Terra? Não tem nada a ver, né? É uma questão que não tem nada a ver, ok? Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal? Olha aqui, essa aqui ela é um pouco assim questionável.
Porque é o seguinte, de fato, quando a gente fala aqui, a falsa promessa de pagamento, ela está de fato se opondo à ideia de Kant. Que Kant acredita que existe uma moral aonde nós temos que todos seguir, né? Que seria universal. Mas vamos continuar para ver. A D materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Olha só, essa aqui também é outra, né? É uma outra que a gente tem que ficar atento. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Ah, isso é interessante. Ela parece ser real, ela parece ser interessante aqui pra gente, porque ela fala exatamente sobre o segundo princípio de Kant, né? O segundo princípio categórico dele, em que a materialização no entendimento de que os fins da ação podem justificar os meios. Sim, é isso aqui. Porque a pessoa ela está tentando justificar a sua má ação a partir do meio que ela está necessitando de algo. Então parece que é a D e não a C. Vamos ver a E. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Não, também é outra que não tem nada a ver. Então ficaria entre a C e a D, eu ficaria com a letra D, porque ela está tentando justificar de fato a ação dela a partir do quê? Do resultado, do fim, né? Da finalidade. E para Kant, isso é errado, né? Não foi no princípio que a gente acabou de ver aqui na matéria. Então, é a letra D. Então, vamos aqui para a nossa segunda questão, tá? Dá um sisal aqui. Beleza, vamos lá. Toma em outro textinho, né? No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por meio de formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo, e pelas categorias lógicas do entendimento. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve as suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. De acordo com a filosofia de kantiana, pode-se afirmar que... Lembra-se daquilo que eu estava explicando lá no iniciozinho, sobre a diferença entre o pensamento de Descartes, Locke e agora com Kant? Então, aqui está falando exatamente sobre isso. Para Kant, não existe aquilo como a mente cheia ou vazia. Para ele, nós temos algo natural, mas nada referente ao próprio conhecimento, porque o conhecimento a gente vai adquirindo de acordo com a nossa experiência, mas ao mesmo tempo a gente adquire e formula esse conhecimento, a gente não pega de nada, ok? A gente utiliza bases que é a materialidade, por isso eu uso aqui as formas a priori da sensibilidade, que é o espaço e o tempo, que é com a forma como nós vivemos, ok? A letra A, né? O que é o correto aqui para Kant? Letra A. A mente humana é como uma tábula rasa, uma folha em branco que recebe todos os conteúdos da experiência? Não, isso aqui é Locke, né? Isso aqui é Locke. Para Kant, a gente nasce com algo, não um conhecimento, né? Mas para a gente nasce com algo que faça com que a gente mova-se para as coisas. Ele vai chamar isso da razão, a razão primitiva, tá bom? Mas não é o caso dele aqui não, tá? B. Os conhecimentos são revelados por Deus para os homens? Não, Kant não fala nada sobre isso. Isso aqui é lá no período medieval, alguns autores, tá? Não é o caso. C. Todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência? Também não. Porque isso aqui já é Descartes, né? Porque todos os conhecimentos já existem na nossa cabeça e a gente simplesmente vai fazendo vai relembrando, né? Mas não é o caso. D. Kant foi um filósofo da antiguidade. Antiguidade comparando com a gente, né? Mas não é o caso, ok? A letra E.
Para Kant, o centro do processo do conhecimento é o sujeito e não o objeto. É a letra E. Bem fácil, até porque eu disse sobre isso, que ele faz uma inversão aonde o sujeito vai se tornar o centro de tudo, né? É a razão que é o próprio centro de tudo, ok? Então, bem facinho. Questão 3. Escreva outro exemplo para o dever da moral e a inclinação de acordo com a visão de Kant. Lembro vocês que o dever moral é aquele princípio básico daquilo que nós devemos fazer de fato. E a inclinação é quando a gente utiliza a sensibilidade quase que selvagem que a gente já tem, a sensibilidade natural, tá? Inclinação é como diz no próprio texto, é aquilo que nós fazemos através da compaixão. E para Kant isso não está certo. Então aqui é só você escrever um outro exemplo. É bem simples, tá? A gente poderia dar o exemplo aqui de uma situação de morte, né? A gente poderia fazer. Vamos pegar aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho pra gente. Por exemplo, tem uma pessoa que você não gosta. E aquela pessoa, ela aconteceu um acidente com ela e você precisa ajudá-la. O que acontece? A sua inclinação, ou seja, os seus sentimentos vão ficar um sentimento de rancor aonde você não vai ajudar. Ou então você vai ter um sentimento de superioridade em que você quer demonstrar à pessoa que você é melhor do que ela, então você vai ajudar. Mas para Kant isso é simplesmente inclinação. Agora para o dever moral se uma pessoa se machucou e eu posso ajudar, então eu ajudo. Porque se eu estivesse naquela situação, eu poderia ser ajudado. Entendeu? Então, é bem tranquilo, você vai dar vários exemplos. Nós temos aí exemplos dentro de casa, a gente pode fazer exemplos de companhia de pessoas, até com você mesmo, tá? Tá bem tranquilo essa questão também. Vamos aqui então a nossa última questão, né? Questão 4. Por que a ética kantiana é chamada da ética do dever? É bem tranquilo, então vou mostrar a vocês o que eu escrevi aqui, ó. Porque, para Kant, todas as pessoas existentes em sua liberdade têm o direito de ser, mas também dever no fazer. Ou seja, sendo livre, o homem deve saber aquilo que é correto ou errado a se fazer, quando atinge o outro e a si mesmo. Contudo, a base é o próprio eu. Se não quero que façam comigo, não façam com os outros. Se é algo bom verdadeiramente para mim, é algo bom para os outros. É tu deves. Tá? Em resumo, então, a gente poderia dizer o quê? A ética de Kant é chamada ética do dever, porque para Kant o princípio máximo é o saber o que se deve ou não fazer, tendo em prol você mesmo. Você como a base. Se é algo prejudicial a mim ou ao outro, eu não devo. Se é algo verdadeiramente bom para mim e o outro, essa sim eu devo fazer. Ok? Então tá aí as nossas atividades. Espero que tenha ajudado você a compreender mais essa nossa matéria. E agora a gente vai aguardar então o nosso quarto PET, tá? Ele já está aí programado. E quando chegar a gente vai continuar fazendo esses vídeos e você pode escrever nos comentários ou você pode mandar nos nossos grupos de interação aí, de atividades, para qualquer dúvida, qualquer questão, tá? E se você está gostando dos vídeos, você pode estar falando, ok? Não tem necessidade de marcar gostei, não gostei, não tem necessidade disso, mas você pode estar ajudando aí, falando, dando retorno, como que você acha que deve ser feito ou não, o que está legal, o que não está. Belezinha? E assista os nossos vídeos, ok? Vou colocar aí na tela, tá? Para você os vídeos das nossas aulas anteriores. E é isso aí, ok? Forte abraço para todo mundo!